Olá, queridos, bom dia para você. Mais uma mensagem na energia de Gêmeos. Desejo tudo de bom, tudo de melhor dessa vida para você que é geminiano. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, fique à vontade no nosso meio. Eu espero que você encontre aquilo que você veio buscar, que você ouça aquilo que você veio buscar. Queridos, eu quero te dizer nessa manhã que Deus é perfeito, que Deus não erra jamais, que tudo que a gente atravessa, a gente tem que atravessar por algum motivo. Pode ter certeza disso. Então não adianta se lamentar, a gente tem que buscar soluções, ser forte, ser firme diante das dificuldades. Aprender com os nossos erros e buscar evoluir, ok? A nossa mensagem começa a partir de agora. Semana passada eu não consegui atender por motivos pessoais, mas se você tiver interesse em fazer uma leitura, aí a gente, durante a semana, minha agenda está aberta e vai ser um prazer ter você conosco nessa caminhada, ok? Eu tenho certeza que se você recebeu o direcionamento, né, uma vez de Deus, através da leitura de tarô, nunca mais você vai deixar de fazer. As cartas vêm falando, queridos, que há muitos desafios a serem vencidos. Não devemos deixar as dificuldades nos abater, virar as costas para algumas situações e recomeçar quando for necessário. Devemos também, queridos, aprender a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E esses dias eu estava conversando com uma grande amiga minha, a gente se fala com frequência. E uns dias atrás eu dizia para ela assim que das doenças espirituais, a pior delas é a cegueira, é quando a gente não consegue enxergar a verdade. Há filhos que são errados e que cometem erros, atrocidades, mas que os pais colocam eles ali como santo. Isso é ser cego. Há maridos que erram a todo momento, que não são pessoas legais, mas que mulheres colocam ele como boas pessoas. Um tempo atrás, eu tenho uma pessoa que eu conheço, mora em São Paulo, no interior de São Paulo, e eu conheço ela antes dela casar. E, inclusive, eu sou madrinha da menina dela, da filha dela. E a gente estava conversando e um dia, numa conversa, ela me confidenciou que o marido dela bate nela, agride ela. Mas no final de tudo, quando ela relatou tudo aquilo para mim, ela virou para mim e disse assim: Mila, mas ele é um homem bom. Eu digo: então é você que não presta. Porque eu jamais botaria um homem que me agride como bom. A tua visão de bom tá errada, tá trocada. Uma pessoa que é boa, ele não agride, ele não bate, ele não... Entende? Eu vivo quase 30 anos com meu marido nunca me deu um empurrão. Tem discussões? Temos. Nós temos as nossas indiferenças, mas que a gente resolve de uma maneira saudável. Porque no dia que ele vier fazer qualquer coisa que venha contra os meus princípios, os meus valores, ele pode ter certeza que ele fica sozinho. Entendeu? Então, que possamos ter nessa manhã, querido, visões das pessoas que nos cercam, porque aqui mostra uma certa inocência da tua parte em relação às pessoas que te cercam e que trazem desafio para a tua vida, mas mesmo assim tu permanece ali. Querido, quantas das vezes insistimos em alianças fracassadas esperando que fulano mude? Ou nos iludindo que ele é bom? Queridos, o amor, ele é flexível, ele soma. O amor, ele não destrói, ele eleva. O amor, ele traz paz, não traz desequilíbrio. Então, quando há desequilíbrio, a tristeza, a sofrimento, a lágrimas, ali não tem amor. Porque lá na Bíblia, fala que o amor, ele tudo suporta, e ele tudo pode, ele tudo crê. Mas quando fala que ele tudo suporta, é no caminhar junto. Eu consigo passar por tudo junto com o meu marido. Não ele me desestruturando. Não, passamos por dificuldades juntos, nos amamos e a gente consegue vencer os obstáculos juntos. Mas tem gente que disturpa
as palavras. E hoje eu te convido a ter essa visão espiritual em relação às pessoas que te cercam. Você só vai conseguir a vitória, tu só vai conseguir vencer a partir do momento que tu tirar algumas pessoas da tua vida. É necessário. Querido, às vezes a gente precisa tirar algumas pessoas de nossas vidas. E para isso eu tenho uma facilidade muito grande. Não tenho apego, graças a Deus. Queridos, há muita falsidade, há pessoas que querem te ver pelas costas. Eu estou falando em todos os sentidos. É no teu setor de trabalho, é na tua família. E a gente precisa estar atento. A gente precisa acordar e ver as pessoas como são. Olha, eu sou uma pessoa que eu durmo pouco. Agora mesmo são 3h40 da manhã. E eu tô gravando esse vídeo, mas há tempo eu tô acordada. Né? Eu acho que eu dormi umas 2, 3 horas no máximo aí essa noite. Levantei, dei uma limpada ali na cozinha e tô aqui gravando o vídeo. E eu, antes de gravar esse vídeo, antes de gravar os vídeos, geralmente eu faço orações. E eu peço sempre para Deus nas minhas orações, para que eu não venha ter o espírito do engano e nem cegueira espiritual. Que eu possa ver os meus filhos como são, meu marido como ele é, minha mãe, os meus irmãos e todo mundo que me cerca. Porque a partir do momento, querido, que temos visão espiritual, ninguém consegue nos enganar, a não ser que a gente permita. Entende? É mais ou menos assim. Geralmente, na minha família, eu tenho uma visão muito diferente dos demais. Dentro da minha casa, eu também tenho uma visão diferente dos demais. E geralmente, às vezes, conversando com as minhas filhas, aí eu falo, ó, não é bem assim não, fulano não é assim. Ah, mãe, não é, tô falando que não é. Lá na frente, elas entendem que eu é que tinha razão. A mesma coisa na minha família. Entende? Às vezes eu digo, mãe, vai devagar, fulano não é assim. Ah, mas você bota defeito em todo mundo. Então tá bom, vamos caminhar. Não falo mais nada. Aí lá no final, a Mila que tinha razão, verdade. Sabe o que é isso, querida? É parar de se basear pelo que fulano fala. Eu não tô nem aí pro que você fala, eu fico só te observando. Através das tuas atitudes é que eu tenho as minhas respostas. O ser humano, ele fala mais nas suas atitudes do que pela própria boca. Eu posso falar o que eu quiser e nada daquilo ser verdade. E eu te convencer. Geralmente os psicopatas são assim. Fazem política de boa vizinhança, são pessoas doces, pessoas prestativas. Mas são pessoas cruéis, ruins, frias, calculistas. E quantas das vezes, queridos, convivemos com pessoas psicopatas em nosso meio que são capazes de tudo para conseguir aquilo que querem e passam por cima da gente igual um trator. E às vezes a gente paga um alto preço por não ter sabedoria e nem essa visão que eu estou falando. Hoje, Gêmeos precisa abrir seus olhos em relação... É muito forte isso, queridos. Gêmeos precisa ter uma nova visão, parar de se enganar. Tem gente aqui que tá cego. Outra coisa, você pensa que eu dou a oportunidade, segunda oportunidade para você me ferir? Pode ter certeza que se tu vacilar comigo uma vez, eu puxo a corda de uma vez só e você nunca mais vai ter a mesma oportunidade. Nunca mais você vai ter a mesma oportunidade. Ah, Mila, você é ruim? Isso não, eu só sou realista. E sou, assim, eu sou muito boa. Se você souber me levar, as pessoas que convivem comigo sabem. Mas eu sou tão boa quanto tão ruim. Eu sou as duas coisas na mesma proporção. Entende? Então, assim, eu odeio me sentir lesada, passada para trás. Coisas assim desse tipo. Eu procuro caminhar contigo de uma maneira correta, fazer o que é certo. A gente falha porque a gente é humano, né? Mas eu busco ter atitude,
busco não te ferir, busco não te magoar, enfim. Então, hoje as cartas vêm dizendo que Gêmeos precisa abrir seus olhos. Tu tem pago um alto preço por não enxergar a verdade. Enquanto você não enxergar a verdade, queridos, não vai haver vitória. Tem muita gente aqui fazendo questão que o inimigo coma dentro do seu prato ou que conviva dentro da sua casa. E que hoje venha nascer em nós um novo despertar, uma nova pessoa, um novo olhar. Que Deus tire de nós as escamas espirituais dos nossos olhos. Paulo, depois de Jesus Cristo, na Bíblia, para mim, Paulo é o cara. Depois de Jesus Cristo. Paulo, ele tem uma história incrível. Paulo de Tarso. E Paulo, ele tinha um alto escalão, ele era um homem muito inteligente. E Paulo defendia coisas erradas. Paulo não tinha uma visão correta das coisas. Ele defendia o que para ele achava certo. Querida, e quantas das vezes a gente abraça causas erradas, defendemos pessoas que querem nos destruir ou nos aliamos às pessoas falsas e pagamos um alto preço. E Paulo tinha conseguido um decreto para matar todas as pessoas que ele visse pregando o evangelho. E a pessoa, né, eu acredito que o rei deu esse decreto para ele e ele vinha com o decreto na mão. E a Bíblia relata que ele caiu do cavalo. E quando ele caiu, ali já houve uma transformação. E às vezes a gente precisa cair para que a gente se transforme. A gente precisa se decepcionar para que a gente se transforme. E Paulo, ao cair e ao levantar com aquele decreto na mão, escuta uma voz do céu que dizia assim: Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Deus, a quem tu persegues. Paulo saiu dali cego, a queda o cegou. Ou talvez ele estivesse cego uma vida inteira. E passou-se os dias, Deus deu uma revelação a uma pessoa muito próxima e mandou essa pessoa ir até lá orar por Paulo. E a pessoa, ao ouvir a voz de Deus e a ordem, disse assim: mas Senhor, Paulo não é aquele lá que está querendo matar todos os cristãos? Eu não vou não, nem eu iria. E ele disse: estou mandando ir, pode ir. Deus disse, né? E ele foi até lá. Quando chegou lá, Paulo estava de joelhos, dobrado, orando a Deus. E aquela pessoa orou por Paulo. E a Bíblia relata que dos olhos de Paulo caiu as escamas. Ali demonstrou que a partir dali não tinha mais cegueira espiritual e que Paulo começava a defender o que era correto. E que nessa manhã, queridos, venha cair escama dos nossos olhos. E a gente consiga ver os nossos esposos, as esposas, os nossos filhos, os nossos irmãos, as pessoas que nos cercam, o nosso chefe, as pessoas que fazem parte da nossa vida, que possamos ter visão também de nossas vidas financeiras, que possamos ter visão dos nossos erros, porque quantas das vezes a gente tem dificuldade de reconhecer os nossos erros e de chegar, não ter a humildade de dizer assim: me perdoe, eu errei. Queridos, precisamos renascer, precisamos cair e levantar, mas que cada queda haja uma transformação. E que Deus venha nos conduzir nessa manhã pelo caminho correto. E que em nós não haja o espírito do engano
e que não venhamos defender causas e nem pessoas erradas. Que Deus te abençoe. Salmo 66, verso 5 diz assim: Vinde e vede as obras de Deus, é tremendo, nos seus feitos para os filhos dos homens. Querido, não há ninguém como Deus. E todos os dias, ao acordar, ao despertar, eu agradeço a esse Deus, que tão maravilhoso, um Deus de providência, um Deus de cura, um Deus de salvação, um Deus de misericórdia. Vamos orar pelo nosso planeta, pelas guerras que estão assolando a humanidade, pelas nações que estão se levantando umas contra as outras para se cumprir a palavra de Deus. E que possamos pedir a misericórdia divina sobre a terra e que Ele venha sarar a humanidade. Um grande abraço.